queridos irmãos e irmãs, na graça, na fé e no batismo em Jesus Cristo. Estamos celebrando neste domingo o início do mês da Bíblia. Sabemos que o mês de setembro é compreendido por nós como o mês da Bíblia. Consequentemente, celebramos também o mês do dízimo. E hoje, o 22º domingo do tempo comum. Mas podemos nos perguntar, por que setembro é o mês da Bíblia? E naturalmente, nós temos que entender que antes da Bíblia ser escrita, como hoje temos em nossas mãos, ela passou por muito tempo na tradição oral, sendo contada de pai para filho por muitas gerações. O homem então, percebendo que a memória não era a mesma e que algo já estava caindo no esquecimento, então teve a boa ideia de colocar aquilo que era a relação do povo de Israel com Deus, a história corriqueira do povo de Israel, na Bíblia, no papel. E assim nós entendemos que a Bíblia foi escrita pelo homem, mas inspirada por Deus. Aconteceu então o Antigo Testamento, composto de 46 livros, e foi escrito em duas línguas, hebraico e aramaico. Durante muito tempo, o povo viveu apenas com o Antigo Testamento. E obviamente, depois de Jesus, é que foi escrito o Novo Testamento. 27 livros. E todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, se alguém nos perguntar, nós já podemos responder. Em que língua foi escrita a Bíblia? 3. Hebraico, aramaico e grego. Permaneceu então até o século IV. No século IV, o idioma que se falava já não era mais grego, nem hebraico, nem aramaico. Se falava então a língua latina, e um santo da igreja chamado São Jerônimo resolveu então traduzir toda a Bíblia que estava em hebraico, aramaico e grego para o latim. São Jerônimo tem sua memória celebrada no calendário litúrgico da Santa Madre Igreja no dia 30 de setembro. Agora entendemos por que setembro é o mês da Bíblia. Uma grande homenagem a São Jerônimo, que fez com que a palavra de Deus tornasse mais próxima do povo, em sua própria língua. No século IV, ele traduziu então toda a Bíblia para o latim. E permaneceu do século IV até o século XIII, momento em que Martim Lutero, o fundador do protestantismo, pegou a Bíblia que estava em latim, traduziu para o alemão e a partir daí virou bagunça, todo mundo escreveu, cada um na sua própria língua. Mas a história da nossa Bíblia é dessa forma: tradição oral, hebraico, aramaico, grego, latim, alemão e daí nas outras línguas. Creio que seja importante também algumas curiosidades que nós encontramos na Bíblia. Primeira, o livro que foi escrito primeiro não foi o livro do Gênesis. No Antigo Testamento, provavelmente, o primeiro livro que foi escrito foi o livro do Êxodo. E por que está como segundo livro da Bíblia? Porque o homem teve a ideia depois
de escrever a sua origem. E por isso o nome Gênesis, origem e a inspiração. O livro mais novo do Velho Testamento é o livro da sabedoria e foi escrito por volta do ano 100 antes de Jesus Cristo. Antigo Testamento, primeiro livro Êxodo, último livro Sabedoria. Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E o último livro a ser escrito foi o livro do Apocalipse. Então nós temos do livro mais novo do Velho Testamento, Sabedoria, e do livro mais velho do Novo Testamento, Apocalipse, uma margem de 200 anos, 100 antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. Dois grandes santos, em duas expressões, nos ensinaram a valorizar melhor a Bíblia. O primeiro foi São Jerônimo. Em uma frase ele disse: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Deus. Com isso então São Jerônimo nos convence de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a Bíblia é a principal ferramenta de oração, de que a Bíblia é um canal entre a humanidade e a divindade, de que a Bíblia deve ocupar um lugar privilegiado em nossa vida. O segundo pensamento vem de São João Paulo II, que diz: quando leio as Escrituras, é o próprio Deus que fala. Quando leio as Escrituras, é o próprio Deus que fala. Nos fazendo entender que a Bíblia fechada é um livro como outro qualquer. Mas a Bíblia aberta é a boca de Deus falando para o mundo. Por isso então nós queremos valorizar sempre a Sagrada Escritura. Mas neste mês de setembro, um destaque especial. Que a palavra de Deus então marque a nossa vida e nos ajude cada vez mais na relação com Deus. É da Sagrada Escritura que nós encontramos luz para a missão, força para a vocação, energia para a relação com todos. É na Sagrada Escritura que nós entendemos, hoje na primeira leitura, que na relação do homem com Deus, deve prevalecer a força de Deus. Jeremias disse hoje na primeira leitura: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Jeremias não queria ser profeta e até alegou dizendo ser muito jovem, não saber falar. Mas a Bíblia nos ensina que no duelo com Deus, Deus sai sempre vitorioso, porque Ele é santo, porque Ele é forte, porque Ele é grande. Nós somos pecadores, pequenos e pobres. É da Sagrada Escritura também que nós entendemos o que disse o refrão do Salmo hoje cantado: a minha alma tem sede de vós. É na Sagrada Escritura que nós encontramos o alimento para saciar a sede que nossa alma tem. É na Sagrada Escritura que nós encontramos o pão partilhado, o pão sagrado. É na Sagrada Escritura que nós entendemos também que tantas e quantas vezes na vida, assim como Pedro, somos bons apóstolos, capazes de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Mas em tantos momentos da vida, nós nos tornamos pedra de tropeços, a tal ponto de Jesus dizer: afasta-te de mim, Satanás,
porque não pensas como Deus, e sim como homens. É na Sagrada Escritura que nós sabemos, somos santos e pecadores, mas não devemos desistir nunca, porque a graça de Deus, a misericórdia do Senhor é maior do que os nossos pecados, do que as nossas fraquezas. Peço, pois, a Deus neste início de mês, que nos conceda a graça de poder fazer da Bíblia Sagrada nossa principal ferramenta de oração, e que ela ocupe um lugar privilegiado em nossa vida, dando sentido e significado ao que somos e ao que fazemos. Assim seja.